Então abra a Bíblia comigo, João capítulo 8, no versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte da Oliveira, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E a lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Amém? Feche teus olhos. Por favor, coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. Eu quero pedir para você esquecer de tudo agora. Amém? Liga o teu coração no Senhor. Ó Pai, nós queremos nessa noite, Senhor Jesus, agradecer por essas vidas que aqui estão. Eu creio que elas estão no melhor lugar nessa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, Senhor. Pai, quem sabe o inimigo tem tentado destruir esta casa, esta família que aqui se encontra. Deus, nessa noite nós queremos exaltar o teu santo e poderoso nome. Senhor Jesus, fala conosco, quebra todo o mal, todo empecilho, toda enfermidade que impede essa pessoa de entender e ouvir a tua voz nesse lugar, Senhor. E que ela saia daqui completamente renovada, restaurada pelo sangue de Jesus Cristo, o meu Salvador, o nosso Salvador. Nós te pedimos, ó Deus maravilhoso, coloca os teus anjos aqui neste lugar, Senhor, e que teu Espírito Santo convença cada um da sua verdade. Nós te alegramos, Pai, por tudo. Fica, Senhor, conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Levanta a mão para o céu bem alto, diga assim: Senhor Jesus. Não, peraí, mais forte, vai. Me ajuda aí, fala aí. Senhor Jesus, nesta noite eu quero dizer que eu preciso, eu necessito da tua presença. Não permita, diga: Deus, não permita que eu saia daqui da mesma forma que cheguei, mas que eu saia daqui completamente cheio, restaurado, transformado pela presença do teu Espírito Santo. Amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu gosto muito de Jesus, irmão, porque Ele é fantástico, Ele é sobrenatural. Irmãos, eu gosto muito dessa história porque ela apresenta aqui pessoas querendo acusar Jesus. Pessoas que queriam acusar Jesus de qualquer forma. Eles queriam achar um defeito em Jesus. Eles queriam achar um erro em Jesus. Eles queriam achar algo que viesse condenar Jesus, para que eles pudessem prender Jesus e bater em Jesus. Só que Jesus, Ele é magnífico, Ele é inteligente, Ele realmente é um homem que Ele conhece os corações, e ali Ele mostrou que Ele é Deus, porque ali existiam os fariseus e os servidores da lei. Eles queriam pegar Jesus e condenar Jesus. O que eles acharam no meio do caminho? Acharam uma mulher pecadora, acharam uma pessoa errante, cheia de pecado, cheia de erro. Aí eles chegaram para Jesus, porque Jesus estava pregando a palavra. E Jesus, irmãos,
Ele sentava no meio da multidão, ele falava da palavra, mostrava o caminho para levar a pessoa ao arrependimento, a conhecer Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que nunca pecou na vida? Levanta a mão. Agora levanta a mão aqui nessa noite, quem é pecador? E naquele dia, as pessoas chegaram e começaram a acusar aquela mulher. E começaram a apontar: Jesus, e aí, o que você vai fazer agora? Essa mulher foi pega pecando em adultério. Nós viemos aqui apedrejar ela, qual é a sua decisão? Só que olha só como eles são espertos. Jesus não tinha autoridade para dizer: ei, vamos condenar ela, vamos pecar, vamos apedrejar, vamos matar ela. Jesus não tinha autoridade, porque a autoridade era do Sinédrio. Era o Sinédrio que fazia isso, que cumpria as leis de Moisés. Porque existe uma diferença de você saber a palavra e de você viver a palavra. Se Jesus dissesse: vamos apedrejar, pecadora, eles iam acusar Jesus, porque ele não tinha autoridade para fazer isso. Essa autoridade pertencia ao Sinédrio. Se ele dissesse assim: não vamos apedrejar, vamos perdoar os pecados dessa mulher. Se Jesus fizesse isso, irmãos, eles iam acusar Jesus contra a lei de Moisés. Ou seja, ele não estava seguindo a lei de Moisés. Só que Jesus, conhecendo os corações e sabendo a intenção desses corações, ele perguntou para a multidão que estava ali, pronto para apedrejar aquela mulher. Ele perguntou: ei, algum de vocês que não tem pecado, atire então a primeira pedra. Você já percebeu, irmãos, que para destruir alguém existe um monte de gente? Para falar mal de alguém existe um monte de pessoas? Já percebeu? Já percebeu que para te ajudar não tem quase ninguém? Mas para tirar uma pedra em você, assim, tá cheio de gente tentando fazer injustiça, tentando crescer em cima dos outros, pessoas que tentam crescer, acusar. Ali existiam homens que sabiam a lei, ou seja, sabiam a palavra, sabiam, mas eles queriam acusar o pecado. Sabe o que é isso para mim, irmãos? Religiosidade. Porque religiosidade é aquela pessoa que gosta de cobrar os outros, apontar o erro, mas não gosta de viver a palavra. Eu conheço pessoas assim, que gostam de apontar o pecado, de apontar o erro, de apontar, sabe, irmãos? Apontar, porque é mais fácil. Quando você acusa alguém, você tenta esconder os seus próprios erros. Quando você aponta o pecado de alguém, quer destruir aquela pessoa, é porque você quer esconder os seus erros. Jesus olhou para aquela mulher e viu que ela era pecadora, viu? Mas também Jesus viu que aqueles homens também tinham pecado. A única pessoa que não tinha pecado, que estava naquele lugar, se chamava Jesus. A única pessoa que estava ali. Mas assim mesmo, as pessoas olharam para ela e ouviram Jesus falar aquilo. Jesus falou, irmãos, e se abaixou e começou a escrever na terra onde ele estava. Ele só falou e disse: quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. E a mulher estava ao lado de Jesus. Eu imagino que estava ali jogada no chão. E olha só, irmãos, o detalhe. Quando Jesus falou aquilo, a palavra de Deus fala que um a um dos acusadores dela começaram a sair e largar as pedras que estavam nas mãos. Por quê, irmão? Porque eles perceberam que também, acima da lei de Moisés, eles também tinham pecado, que também havia pecado sobre a vida deles. E aquela mulher estava ali,
quem sabe desesperada, chorando, ela sabia que tinha errado. Quantos de nós, irmãos, somos tão falhos na presença de Deus, sim ou não? Somos errantes. O que me deixa fascinado por Jesus, sabe o que é, irmão? É que Jesus não olha o pecado, Ele olha o pecador. Jesus não quer saber do pecado. Jesus não quer saber do pecado que você cometeu agora. Jesus quer saber se você quer ser livre. Você está entendendo? Ele quer saber se você quer se libertar daquele pecado, se você quer que aquele pecado não te escravize mais. Você sabia que o pecado ele escraviza a pessoa? O pecado, o vício. A pessoa que fuma, que cheira, que faz um monte de coisa aí. Prostituição, né? Mentira, lascívia. Pecado tem um monte, irmão. E tem nome ainda. Só que Jesus diz a palavra que Ele veio para libertar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para libertar o seu povo. Olha o que fala em João capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, olha só, não para acusação, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Deus veio para libertar e salvar eu e você. Mas não, peraí, irmão, quer ver, ó? Tem um problema aqui. Deus veio para libertar, amém? Salvar, amém? Me ajuda aí, irmão. Deus veio para libertar, amém? Salvar, curar e vai voltar. Se você não crê, eu creio, Ele vai voltar. Jesus veio para fazer essas coisas, cumprir a palavra, cumprir a lei, faz parte da lei. Olha só, irmãos, Jesus veio, liberta o povo, mas tem muita gente que não quer ser liberta. Sabia disso? Tem muita gente que não quer ser liberta. Tem muita gente que só busca Jesus quando está com o coração padecendo, quando está caindo, quando está morrendo, quando está no hospital, quando está no leito de morte. Aí a pessoa resolve dar uma oportunidade para Jesus. Aí a pessoa resolve dar uma chance para Jesus. Irmão, quem está dando chance não é nós, não é você. Quem está dando chance é Deus. É Jesus que está nos dando todo dia uma oportunidade de voltar para os seus caminhos, de voltar a trilhar o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Está comigo aqui? E tem pessoas, irmãos, que não querem ser libertas. Por quê, pastor? Porque ela peca uma vez e peca de novo, e vai na igreja, ouve a palavra, e depois peca de novo, ouve a palavra, peca de novo. Ou seja, ela virou escrava do pecado. Ela virou escrava. Mas Jesus não veio para nos libertar, veio, mas para aqueles que querem ser libertos. Você quer ser liberto aqui nessa noite? Amém? Levanta a mão quem quer, deixa eu ver. Amém? E se você quer ser liberto, basta uma atitude sua, irmão. Basta uma atitude sua para Deus libertar você, para Deus mudar a sua história. Oh, querido, é tão importante isso, é muito linda essa história, porque se você for perceber, lembra da onde Jesus tirou você? Lembra como Deus chamou você? Quem é batizado nas águas aqui? Levanta a mão bem alto. Quem é batizado? Lembra como é que Deus te chamou? Só que, irmãos, todo dia é uma luta diária entre o espírito e a carne. O espírito, ele quer buscar a presença de Deus. A carne quer buscar as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades. Está entendendo, irmãos? A carne, ela busca isso. Ela busca coisas que agradam a ela. Vai orar para você ver se a carne vai gostar. 7 dias de oração.
Vai chegar no segundo dia, a carne vai dizer, de novo orar. Já aconteceu isso com você, irmão? Comigo já aconteceu. De novo oração. O pastor vai orar de novo. Ô pastor, 12 dias de oração de novo, pastor. A carne não gosta de orar. Quem está lendo a Bíblia aí comigo? Glória a Deus, tem uns valentes aí lendo a Bíblia comigo. Se você quiser começar a leitura, irmãos, tem os papel aí? A pastora vai pegar no final do culto, você pega aqui no altar junto conosco. 1 ano vamos ler a Bíblia. O compromisso não é meu, o compromisso será seu, amém? E se você é de palavra, você vai vencer a sua carne e você vai ler a Bíblia. Eu e os meus filhos estamos lendo a Bíblia todo dia. De vez em quando a carne quer dormir, mas nós ficamos firmes na oração. Porque, irmãos, a nossa luta é contra a carne. Essa carne aqui, ó. Essa aqui, ó. Não contra os outros. Que tem muita gente assim, mas pastor, a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades. Verdade. É. Só que quando se fala em espírito e carne, é essa carne que eu me refiro nessa noite. Que você tem que vencer. Ou seja, não é aquela pessoa que te acusa, não é o acusador que vem apontar os teus erros, apontar os teus pecados, mas sim você, que tem que escolher mudar a sua história. Você que tem que escolher. Porque quando você escolhe, quando você decide, você tem que honrar a sua palavra. Quem que honra a sua palavra e levanta a mão? Eu não sei você, irmão, mas eu honro minha palavra. Desde a época que eu roubava os outros na rua. Ou você acha que eu vim para Jesus assim? De gravata, sapatinho. Não, irmão. Eu roubava os outros na rua aí, ó, só para você saber, tá? Adorava me meter em uma confusão, uma briga aí. Adorava. Porque eu queria mostrar para os outros que eu gostava de brigar. Aí quando Jesus me pegou de jeito e me curou, eu honrei a palavra. E estou aqui até hoje honrando minha palavra. Mas e você? E você, irmão? O que você faz para honrar a sua palavra? Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. Esse foi o compromisso que eu fiz com Deus. Que eu queria ser um novo homem. Um homem que verdadeiramente honra a palavra. Um homem que é apaixonado pela presença do Senhor. E eu confesso para vocês, eu não sei viver sem a presença de Deus. Se um dia eu me afastar da presença de Deus, eu vou morrer. Porque eu não sei viver mais sem a presença do Senhor. Eu não consigo mais viver sem orar. Eu não consigo mais viver sem buscar a presença de Deus. Eu não consigo mais. Só que eu fiz uma coisa, irmãos. Eu não deixei mais a minha carne comandar a minha vida. Eu não deixei mais a minha carne comandar os meus desejos. Eu gostava de assaltar os outros na rua. Eu abro casa, carro, moto, o que tu imaginar. E não estrago tua fechadura. Tem alguns irmãos aqui de prova que esses dias se trancaram dentro de casa e eu fui lá abrir a casa deles. Com um grampo de cabelo e um rebite. Mas eu uso isso só para fazer o bem hoje, irmãos. Só para fazer o bem hoje eu uso. Hoje eu uso tudo para a glória do Senhor. Porque quando Jesus perdoou os meus pecados, Ele disse, vai filho, e agora não peques mais. Quando Jesus olhou para aquela mulher, Ele perguntou para ela, ei mulher, cadê os teus acusadores? Os teus acusadores não estão mais aqui. E ela olhou e disse, verdade Senhor, os meus acusadores não estão mais aqui. Aí Jesus olhou para ela e disse, então vá, eu também não tenho nenhuma acusação contra você. Vá e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Irmãos, eu não sei se você tenta imaginar isso, mas isso é maravilhoso. Porque Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados. Jesus é o único que pode livrar você da morte. Jesus é o único que pode mudar a sua história. Jesus é o único que pode mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua geração. Jesus é o único.
é o único. Ele é o único que pode curar você. Jesus é o único. O que eu e você temos que fazer? Nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que escolher. Ninguém aqui é obrigado a servir a Jesus. Eu não sou obrigado a servir a Jesus. Eu não tenho salário para ser pastor nessa igreja, para servir a Deus. Eu sirvo a Deus, porque eu amo Deus, eu amo o que eu faço. Antes da minha faculdade, antes da minha pós-graduação em engenharia, antes de tudo isso, eu sou servo do Senhor nesse lugar. Meu cargo maior é ser servo de Deus. A minha graduação não demonstra o quanto eu sou bom, ou quanto eu sou grande. Não. O que demonstra que eu sou quem eu sou, foi no momento que eu escolhi servir ao Senhor. Se eu cheguei até aqui hoje, irmãos, não foi pela força do meu braço, mas foi pela mão poderosa do meu Deus vivo, que perdoou todos os meus pecados, até aqueles que estavam mais ocultos e escondidos. Deus pode fazer isso com você. Você quer viver uma nova história? Quem quer viver uma nova história, levanta a mão. Uma coisa que Deus nunca vai fazer você fazer, por obrigação. Deus nunca vai obrigar você a vir na igreja, a buscar a presença dEle, a jejuar, a cantar. Deus nunca vai obrigar você a fazer nada disso. É uma escolha. Fala para a pessoa do teu lado ali, é uma escolha. Servir a Deus, que eu e você precisamos fazer. É uma escolha. Deus nunca vai obrigar você. Olha o que fala o versículo 19. E a condenação está, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou seja, aborrece a Deus, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, se você vir para Jesus e buscar a presença de Jesus, eu garanto para você que Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus sentimentos e as tuas finanças. Pode escrever. Se você decidir viver uma vida com Jesus, está entendendo, igreja? Dá um amém quem está entendendo aí. Se você decidir viver uma vida com Jesus, Deus vai organizar a tua casa. Não quero saber se você pecou há 1 minuto atrás antes de vir aqui. Quem sabe, irmãos, você está sofrendo já há muito tempo. Deus quer mudar a sua vida, mas até agora você não tem um compromisso com Ele. Você não tem honrado a sua palavra com Ele. No momento que você honrar a sua palavra, a história que Deus preparou para você começa. Está entendendo, irmãos? No momento que você decidir, e a decisão não é por obrigação, a decisão é voluntária. É você reconhecer dentro de você que você precisa de Jesus, que você necessita de Jesus. A vida daquela mulher, irmãos, foi mudada para sempre, porque a partir dali ela começou a seguir Jesus. Você está entendendo? Deus não quer saber dos teus pecados. Deus quer saber se você quer se livrar desses pecados, se você quer andar livre na presença dEle. É isso que Deus quer saber, se você quer viver uma vida com Ele de verdade. Irmãos, e não é difícil, é fácil. O que você precisa fazer é decidir no seu coração viver uma vida. Hoje aqui nós temos várias pessoas nos assistindo nas suas casas, pessoas que estão enfermas, doentes. Tem uma irmã Ana que está em casa com a sua família. Tem pessoas nos hospitais nos assistindo, em outras cidades, até outros países nessa noite. Eu peço para você que está nos assistindo, e você que está aqui nessa noite,
Vamos voltar a andar com Jesus, irmãos? Eu não escutei. Vamos voltar a andar com Jesus? E voltar a andar com Jesus, irmãos, é escolher viver uma vida nova. Mas pastor, eu fumo, eu bebo, eu cheiro cocaína. Irmão, eu não quero saber do que você faz. E Deus muito menos. Deus quer saber se você quer andar com Ele. Deus quer saber nessa noite se você quer que Ele mude a sua história. Você está entendendo? Deus quer saber se você quer viver uma vida íntegra com Ele de verdade. Mas pastor, Deus me aceita da forma que eu sou? Irmãos, Deus te aceita do jeito que você é. Vem da forma que você está. O resto Ele vai fazer em você. Não se preocupa. Não se preocupa. O resto Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai curar. Basta você querer, basta você desejar, e Ele vai fazer. Ele é fiel, irmão. Irmãos, eu não estou falando aqui de uma historinha de Papai Noel. Eu não estou aqui contando para você uma historinha de criança que não existe, uma fada do dente. Não, irmão, eu estou falando de um ser que está vivo, está aqui nessa noite, um ser que pode mudar tudo em você, se você decidir querer buscar a presença dEle. Você está entendendo? Ele quer você. Sabe quantas vezes Deus tem chamado você? Você faz ideia quanto tempo Deus está chamando você, usando pessoas para chamar você? Está na hora de você decidir entregar a sua vida ao Senhor e servir a Ele de verdade. Está na hora de você dizer: Senhor, até aqui eu fiz do meu braço, com a força da minha mão. A partir de hoje eu quero viver da sua dependência. Quero viver do seu braço forte. Quero pedir para os irmãos apagarem as luzes. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nessa hora. Irmãos, teve um dia que Jesus estava pregando a palavra. E Jesus já tinha vários discípulos, além dos 12. E chegou o momento que ele começou a dizer que ele era o pão da vida, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E algumas pessoas começaram a estranhar o que Jesus estava falando. E começaram a dizer: ei, o que ele está falando? E um a um discípulo começou a virar as costas para Jesus e ir embora. Jesus olhou para os 12 discípulos, e perguntou para eles: e vocês também não vão embora, não? Vocês não querem ir embora? Aí um discípulo se levantou, chamado Pedro, e disse: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Só tu tens a palavra de vida eterna. Muitos cristãos estão virando as costas para Jesus. Irmãos, nós já estamos vivendo os tempos dos últimos dias. E vocês virão muita coisa ainda se levantar contra a igreja, para tentar destruir as igrejas de toda a nação. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, mas o nosso não, né, irmãos? Amém? O nosso não. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Irmãos, deixa Jesus cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Deixa Jesus fazer aquilo que Ele planejou para você.